Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade aqui para você. Hoje o meu convidado é o Bruno Butenas. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Gente, o Bruno, ele é CEO da Geração Saúde, que é uma agência de cuidadores de idosos home care. Hoje, Bruno, as quedas representam um perigo para os idosos, a gente sabe disso, né? Você, com a sua experiência, como você tem uma empresa, lida com os cuidadores e com os idosos, como que a gente faz para evitar essas quedas em casa? Olha, hoje a gente atende mais de 170 idosos por mês e 50% dessas pessoas que passam a precisar de cuidados é devido à queda. Jura? Seja fratura de fêmur, baço, braço, eles se machucam e a partir daí precisa de um cuidador. Inclusive agora no frio existe um índice de quedas maior justamente porque o corpo ele fica mais rígido, então as pessoas acabam tendo mais quedas. Como que a gente faz para evitar? Tem tanto os fatores externos quanto fatores internos. Então os fatores externos, o principal fator é aquela questão de os sapatos, que a pessoa tem o costume de usar pantufa, Sim. então o ideal é usar sapatos fechados, evitar usar chinelo. Existem questões também de tapete, que no frio aumenta a quantidade de tapetes, Sim. porque mantém um ambiente mais aconchegante, mais quente, mas se esse tapete estiver solto, aumenta o risco de queda. E aí existem vários outros fatores, principalmente à noite, quanto à questão da iluminação do ambiente, que muitas dessas quedas acabam acontecendo à noite. Tem a questão de instalar barras de proteção, tanto no banheiro quanto nas escadas. A cozinha também é um grande fator de risco, principalmente porque as pessoas querem pegar os pratos mais altos e aí sobe em cima da banqueta e é nesse momento que acontece o acidente, porque ele ainda tem a confiança. E aí existem os fatores internos, que é aquela situação de debilidade do próprio idoso, que ele já está mais fraco, às vezes tem sarcopenia, que é um processo de desnutrição. Então, existem vários fatores pro idoso que ele poderia fazer além dos fatores externos, que é aquela questão de se manter ativo, porque naturalmente a gente vai perder massa muscular. Mas se a gente estimula e cuida, a gente faz com que o corpo esteja mais forte e o risco de queda diminua. Além do papel do cuidador, que se ele está ao lado do idoso, quando ele se desequilibra, antes dessa pessoa cair, tem alguém para segurar e evitar que ele caia. Na verdade, é um cuidado que todo mundo deveria saber, né, Bruno? Que começa quando ainda somos jovens, né? Essa questão que você falou de atividade física. Muitas quedas poderiam ser evitadas, né, na velhice se a gente fizesse atividade física, né? Sim, porque é aquela situação, tanto pela questão de a pessoa ter mais força, quanto na hora da recuperação, porque quanto menos massa você tem, mais difícil e maior o risco de uma queda, porque a gente sabe, o menor dos problemas, e é um problema grande, é o idoso cair e falecer, porque aí acabou. Mas, e se fica vivo, tem todo o sofrimento de tá cadeirante, tá acamado, tá com dor, não se recupera da mesma maneira quando tinha 20 anos, e a gente tem um estudo, inclusive, que diz, após uma fratura de fêmur e a pessoa ficando acamada, a expectativa de vida dessa pessoa é de 2 anos, ou seja, a gente poderia que essa pessoa vivesse por 10, 20 anos, mas por causa de uma queda a gente acaba encurtando esse processo de envelhecimento dela. Bruno, e qual que é o papel dos cuidadores na orientação das famílias mesmo? Você tem uma empresa, né? Quando você vai começar uma atividade numa casa, vocês também dão essas orientações? Sim, inclusive antes de iniciar, a gente não vai simplesmente providenciar uma cuidadora e ficar torcendo que dê certo, não. A gente tem mais de 1.200 avaliações nota máxima, então antes de iniciar, a gente dá de cortesia a visita inicial da enfermagem, que é uma enfermeira do escritório, que vai para conhecer o paciente, avaliar os principais riscos, para fazer uma boa orientação de cada cuidador para cada paciente. Porque mais importante do que fazer um bom processo seletivo, que também é importante, é orientar o cuidador para cada necessidade, porque é completamente diferente o cuidado de uma pessoa que tem autonomia de uma pessoa que já está acamada. Então a enfermagem faz essa avaliação para orientar de acordo com cada caso. Igual muitas vezes a pessoa já está acamada devido a uma fratura, fazer mudança de decúbito a cada 2 horas, fazer hidratação de pele. Existem várias atividades que podem ser feitas para ter qualidade de vida, independente do estágio que ele esteja. Então não é uma situação assim, tá cadeirante, tá acamado, acabou a vida. Não, existem várias medidas de conforto que a gente pode fazer para promover a qualidade de vida para essa pessoa. É a importância de contratar profissionais sérios e preparados para o trabalho, né, Bruno? Exatamente, porque às vezes se a gente contrata uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre aquilo, e às vezes até questão de monitorar a pressão, saturação, que é muito negligenciado pela família, espera ter um AVC, espera ter algo mais grave para aí começar a tratar. Se a gente já identificasse isso no início, a gente poderia conter isso para que não se agravasse tanto. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela sua participação e pelas explicações pra gente. Obrigado, Vanessa. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve por aqui. Tchau!